Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 8º vídeo dessa série de 13 vídeos, onde nós estamos estudando aqui o livro de Gênesis. Nós já estudamos sobre Abraão e hoje nós vamos estudar sobre a promessa, ou seja, o seu filho Isaac. Espero que vocês curtam, compartilhem, que vocês aproveitem bastante esse estudo sobre esse tema. Não se esqueça, pessoal, de deixar seu joinha, se inscrever no canal se gostar. E hoje nós teremos aqui participação do Marcos André, do Alexandre, do Ricardo. Nós teremos aqui na ponta da linha, na linha do rodapé, nas entrelinhas, perguntas para discussão. E nas entrelinhas, construindo aquela ponte entre a promessa e um livro da nossa literatura, nós entramos aqui na literatura clássica brasileira. Nós vamos hoje ter um review aqui do livro Dom Casmurro, né? Um clássico aí de Machado de Assis, publicado em 1899, mas que todo mundo aí que faz o segundo grau precisa ler para passar no vestibular, né, pessoal? Então, eu espero que essa ponte literária com o filho de Abraão, Isaac, e Dom Casmurro, né, seja algo muito útil para vocês. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós conferirmos aqui nos comentários das entrelinhas, né? Graças a Deus, Deus tem usado essa ferramenta, muitas pessoas têm conhecido a Bíblia, estudado mais a Palavra de Deus, se incentivado, se motivado. E é um prazer, né, ler os comentários aqui de vocês, ver que vocês estão gostando aqui do conteúdo e, né, se reagindo a esse conteúdo, deixando sempre aquele comentáriozinho, aquele like que a gente sempre pede. Nós temos aqui já indo para os 10 mil inscritos, né? Imagine se todos comentassem, né? Alguns aqui já são até de casa, né? Nós temos aqui o próprio Ricardo, que estão disputando quem que é o primeiro a comentar no vídeo. A Vera Alves, sempre esperando pela lição seguinte. Que bom, Vera. Edilza Nascimento, nossa amiga do canal desde o primeiro vídeo, né, Edilza? Bom sábado e boa semana a todos. Wilbert Gonzalez, Deus abençoe, muitos abraços. Nossa necessidade é reconhecer o amor de Deus, né? Sua graça e aceitar a sua vontade. Isso aí, Wilbert. Raimundo Ricardo Neto, lá de Sorocaba. Louvado seja o nosso grande Deus pelas lições maravilhosas, sempre aprendendo. Obrigado, Raimundo, aí por mandar de onde você é, lá de Sorocaba. Um abraço para os irmãos aí que nos acompanham em Sorocaba. Rosana Pereira, olá a todos, muito bom ter pessoas comprometidas em trazer esse estudo para ajudar a entender melhor a Bíblia. Já curti, comentei e compartilhei. Obrigado, Rosana, graças a você, graças a todos esses nossos amigos queridos aqui do canal. O vídeo aí tem ganho uma dimensão bem legal dentro da plataforma, cada semana crescendo mais em views, né? E para a honra e glória de Deus, né, que a mensagem e o conhecimento da palavra dele seja disseminado. Saskia Câmara, Saskia, quanto tempo, mas aqui achou um tempinho, sempre aqui, mandou a oraçãozinha, mandou também o coraçãozinho. Obrigado, Saskia. Saskia também já comentou bastante conosco, já é aqui de casa. Helena Saraiva também, toda semana. Boa noite, meninos, já CCC, fui até o segundo Marcos, feliz semana. Vegetariano Consciência, não tem o nome aqui do perfil, mas diz assim, quanto gratificante é o conhecimento que adquirimos assistindo a essas palestras. Agradeço a Deus e a todos vocês. Obrigado. Hilda Pinheiro Silva, que Deus abençoe vocês, cada vez mais meninos da Entrelinhas, e lhes dê essa majestosa sabedoria para continuar dividindo conosco essa maravilhosa lição. Obrigado aí, Deus tem cuidado de nós e nos abençoado, nos sustentado aqui diante das batalhas, dos desafios dessa vida. A Pati Santos também compartilhando aqui conosco, chegando e já deixando o meu CCC. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz semana, irmãos. Deus abençoe esses meninos na missão de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Maria Lúcia. Marinalva Ferreira, também lá de Astúrias, Espanha. Bom dia, povo de Deus. É muito bom participar deste banquete entre linhas. Inclusive, se você não curtir muito comentário, é só pular, que tem outros pratos aqui para você degustar no Entre Linhas. E a cada semana está bem melhor. Confiemos nas promessas de Deus para não fazer besteiras, né? Nós estamos a todo momento, né, aí suscetíveis a fazer besteira. O Espírito Santo que nos controla se nós nos colocarmos nas mãos dele, né, Marinalva? Bênção dos céus para todos, principalmente para este canal. Ela manda. Quem mais tem aqui?
a Sandra Bittar também, aquela nos comentários das entrelinhas, ela deixa assim: oi meninos e família entrelinhas, todos vocês, ela fala: a lição dessa semana nos mostra mais uma vez o quanto nosso Deus é misericordioso, nos conhece infinitamente e completamente o que somos e o que poderemos ser. Vários são os momentos em nossas vidas que nos assemelhamos a Abraão e Deus sempre nos acolhendo, nos chamando, nos ensinando. Destaco, como já destaquei em outros momentos, aspectos de saúde relacionados à circuncisão. Estatísticas demonstram que a incidência de câncer de colo de útero e de pênis é muito menor no povo judeu que no restante da população mundial. Mais uma vez, a onisciência de Deus é demonstrada, nos conselhos dele. A lição apresenta-nos possibilidades de muitas reflexões, entre elas: eu busco a Cristo em todos os momentos? O que tenho feito para auxiliar os que se sentem ou que estão perdidos? Eu estou atenta ou atento e considero as necessidades das pessoas? Essa é a mensagem do canal Entrelinhas desde o começo, como o Ricardo sempre traduz a emuná. Muito agradecida, hashtag fui até o segundo Marcos, feliz por estar com a minha família e a neta e também com vocês. Deus abençoe vocês e familiares, grande abraço, aproveita a viagem, Sandra? E um bom retorno aí para o Brasil quando for nos ver novamente aqui, no nosso paizinho. Jeff Geraldi S7, deixa aqui sempre a oração, comentáriozinho dele aqui de joelho, coraçãozinho. Adriano Alencar, boa tarde a todos. Ricardo, para você, Ellen White realmente é uma teóloga, uma profetisa, é assim mesmo que o irmão entende? Adriano Alencar, só um pequeno detalhe para você. Lembre-se que nessa série de Gênesis a gente está tentando ter uma linguagem menos igrejista, adventista, certo? Então a gente tem divulgado isso em meios bastante seculares, lá na universidade com os meus alunos, com todo mundo. E aí a gente, lá no início, na série passada, a gente já falou, Adriano, que essa série a gente ia tentar mudar um pouco, Eu acabo falando irmão, falando essas coisas que a gente só fala, termos igrejeiros, ok? Então a gente pegou e a gente está tentando, para chamar a atenção das pessoas. Senão começa a falar assim, fulano é profetiza, não sei o que, já você sabe qual que é o preconceito. Então é só por essa questão, beleza, Adriano? Mas se quiser, é só nos procurar no chat aí que a gente conversa. Sirlei Dias, olá, encontrei vocês aí acaso e não me separei mais. É isso aí, Sirlei, Vocês são a bênção, como é fácil e ao mesmo tempo intensa a forma como é colocada o estudo. Amo vocês, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre todos vocês. Obrigado, Sirlei. E não separe da gente não, E ao CCC, curte, comente, compartilhe para que mais pessoas venham a descobrir o canal Entrelinhas e gostar, Eu sou suspeito, mas eu gosto muito. A gente tenta compartilhar aquilo que a gente gosta, por isso que o Ricardo compartilha o jeito dele, o Alexandre, o Marcos, e aí vocês se deleitam com esse conteúdo. Renato Lima, lição mal passada, esse irmão é de barba, tem que estudar mais a Bíblia. Beleza, opinião do nosso amigo Renato Lima, é isso aí. Lucemar Oliveira, cada vídeo uma surpresa. Estou aprendendo e levando para a minha igreja aquilo que tenho aprendido, pois sou professora da escola sabatina aqui em Criciúma, Santa Catarina. Obrigado, meninos, continue sendo essas bênçãos nas mãos de Deus. Obrigado, Lucimar Oliveira. E o último aqui é o nosso comentário da minha sogrinha, Esmeralda Viana, lá de Maringá. Estivemos com ela, nos Dia das Mães lá, foi um prazer comer com a sogrinha, assisti, curti, fui até o último Marcos. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela dedicação, pelo envolvimento com o conteúdo. A gente pede isso, claro, para conhecer vocês, para ter esse momento aqui de descontração antes da lição, mas também a gente pede isso porque é assim que a plataforma entende que o conteúdo é relevante e começa a sugerir para os seus amigos de forma automática mesmo. Então, ou seja, só o fato de você curtir, de você comentar, o YouTube já começa a sugerir aí para a sua região geográfica, para as suas redes sociais que o YouTube conhece. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado mesmo. Mas vamos agora ao que realmente interessa. Vamos então agora aqui iniciar o estudo dessa lição sobre a promessa. E primeiro nós temos aqui o quadro Na Linha do Rodapé com o Marcos André. O Marcos André, cadê o nosso amiguinho aqui? Ele que traz toda semana, já trouxe o vídeo, já gravou, manda certinho. Rapaz super comprometido, uma bênção também nas mãos do Senhor, Marcos? Então começa esse vídeo com uma oração e também já traz para nós aí, na linha do rodapé, Marcos. Olá, você que nos acompanha através do canal Entrelinhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você.
Espero que tudo esteja bem aí na sua casa, no seu lar, com a sua família. Se não, mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, Ele continuará cuidando até que Jesus Cristo volte. Creia nisso. Antes de estudarmos a lição de hoje, nós vamos fazer uma oração, porque nunca estudamos a Bíblia sem pedir a orientação do nosso Deus. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Mas antes de tudo, Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos oriente para o estudo que vamos fazer hoje e que, ao terminarmos esse estudo, que possamos estar um pouco mais perto da salvação, um pouco mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que nos ofereceu na cruz do Calvário a salvação e a vida eterna. Te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos com perdão das nossas falhas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao meio do livro de Gênesis, né? E também o ponto aí que talvez seja o mais polêmico, né? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós ficamos abismados com esse pedido que Deus fez a Abraão e apesar do livro de Gênesis ser um livro muito importante para o nosso conhecimento a respeito de quem nós somos, né, antropologicamente falando, de onde nós viemos, também das origens da nossa fé, essa história é uma história que causa aí um certo desconforto quando nós lemos, né, porque é um pedido muito forte que Deus faz a Abraão. O livro de Gênesis ele é muito rico, a linguagem é muito rica, né? E ele utiliza muito paralelismo, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito do paralelismo. O paralelismo é um recurso sofisticado de linguagem que até hoje as pessoas utilizam, né? As boas redações, os bons textos escritos aí utilizam paralelismo, mas existe um outro recurso de linguagem chamado também de quiasmo, que é muito utilizado no texto hebraico, que coloca no meio aquilo que é mais importante. Alguns especialistas no livro de Gênesis dizem que esse tipo de linguagem, né, esse tipo de estrutura foi utilizado no livro de Gênesis. Então, se isso for verdade, essa história é o ápice do livro de Gênesis, é o ponto mais alto do livro de Gênesis, né? E exatamente sobre isso que nós vamos falar na parte de domingo, que é Abraão no Monte Moriá, né? Ali nós já encontramos um pouco do paralelismo, né, sobre o qual eu falei. Logo no início, Deus fala para Abraão: toma o seu filho e vá, e em seguida nós vemos a atitude de Abraão, mostrando ali que ele tinha reverência por Deus. Ele tomou o seu filho, o texto coloca na mesma ordem, né? Ele tomou e foi, né? Então é difícil entender o significado desse teste, né? O texto começa dizendo que foi uma prova que Deus colocou a Abraão, né? Já que Deus proibia sacrifício humano, isso vai contra o mandamento, né? de o não matarás, né? Então isso é para nós muito difícil compreender esse texto, né? Mas eu vou aqui me ater à pergunta da parte final do texto, que diz assim: a história de Abraão e Isaque no Monte Moriá ensina você lições sobre a sua própria fé? Bom, existem similaridades e também existem diferenças a respeito daquilo que nós lemos aqui, né, com aquilo que vivemos hoje. A similaridade é que nós cremos no mesmo Deus, que falou lá com Abraão, que pediu para Abraão, e Deus ainda hoje pede para renunciarmos algumas coisas, né? Cada um de nós tem o seu próprio Isaque para ser renunciado, né? Cada um de nós tem alguma coisa na nossa vida para que seja renunciado, para que possamos viver uma vida espiritual plena com Deus. E a diferença, né, é que Deus nos pede coisas diferentes, né? Lá Deus pediu para ele o sacrifício do seu filho. Para nós, ele pede, como eu disse, coisas diferentes, mas que podem ser tão importantes também para o caminhar da nossa fé, como foi para Abraão. Na segunda-feira fala sobre Deus proverá, né? A pergunta feita por Isaque a Abraão, né, é: onde está o cordeiro? Essa pergunta ela pode ser traduzida
de outra forma, ou melhor, ela pode ser entendida de outra forma. Ela pode ser entendida da seguinte forma: Pai, eu sou o Cordeiro porque os sacrifícios humanos eram muito comuns na região onde eles moravam, né? E então, quando Deus pede isso para Abraão, não era algo tão estranho assim às comunidades ao redor, né? E talvez Isaac tenha entendido de alguma forma, né, que ele estava sendo levado para o sacrifício, né? E ali Abraão então tem uma experiência com Deus, né? Uma experiência muito grande, porque ele experimenta o sentimento de Deus ao oferecer o seu filho, né? Inclusive é utilizado, né, esse texto para falar sobre isso, né? E aí o autor ele pergunta aqui no final: o que aconteceu no Monte Moriá nos ajuda a entender melhor o evento na cruz e o que Deus sofreu por nós. Qual deve ser a nossa resposta a isso, né? A resposta deve ser amor, né? Porque alguém que se oferece para morrer, oferece o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, ele não merece outra resposta senão amor, né? Mas nós podemos entender um pouco mais sobre isso, né? E falar também que Deus chamou Abraão para uma experiência grande, né? Para que Abraão experimentasse aquilo que Deus estava por fazer, mas Deus também nos chama para termos pequenas experiências de como Ele é, né? de o que Deus faz, né? Por exemplo, às vezes Deus nos convida a perdoar, né? A coisa que Deus é especialista em fazer. Deus nos convida a amar, coisa que Deus também é especialista em fazer, amar inclusive aqueles que odeiam a Deus, né? Deus também nos convida a servir, algo que Deus faz constantemente. Então nós podemos, como Abraão, ter pequenas experiências com Deus, né? Pequenas experiências daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E muitas vezes, né, não queremos abrir mão nem sequer de uma opinião para vivermos essa experiência grandiosa com Deus, né? Na parte de terça-feira fala sobre a morte de Sara, né? Fala sobre o fato de que Sara, na sua velhice, né, ela é a única mulher que foi citada a idade, né, da sua morte na Bíblia, e fala sobre a conexão com a terra prometida, né, com tudo que ela representava, né? Ela é a primeira a morrer e ser sepultada, a primeira da descendência de Abraão, né, ou do clã de Abraão a ser depositada ali, né? E o fato de que quando ela morreu, aquelas pessoas ao redor reconheciam Abraão como um príncipe de Deus ali naquela terra, né? Ele foi chamado em Gênesis no capítulo 23, verso 6, de príncipe de Deus entre nós. E o que o texto diz sobre a reputação de Abraão e por que isso é importante para entender o que o Senhor faz por intermédio do patriarca, né? E também entender a nossa missão de representantes, né? Quando nós falamos que somos de Cristo, que somos embaixadores de Cristo, nós estamos colocando sobre nós o compromisso de representar bem o nosso Salvador onde quer que estejamos, né? Então precisamos lembrar disso em todo momento para que o nosso testemunho possa ser um testemunho coerente com aquilo que nós pregamos, porque as nossas palavras, né, elas perdem significado se o nosso testemunho não segue aquilo que nós falamos, né? E o restante Deus complementa, né? Abraão não era perfeito, mas era reconhecido como um príncipe de Deus. Nós também não somos perfeitos, mas Deus pode fazer de nós instrumentos para salvar outras pessoas. Na quarta-feira fala sobre uma esposa para Isaac, né? Que fala muito sobre o livre-arbítrio, sobre o fato de que Rebeca poderia ter recusado a proposta de ir, apesar dessa ser a vontade de Deus, né? E o autor pergunta aqui: por que é tão reconfortante saber que, embora nem todas as coisas sejam a vontade de Deus, ainda assim Ele está no comando? De que forma a profecia de Daniel 2, por exemplo, nos prova isso, né? Então, existem muitos momentos, né, na Bíblia, inclusive, que Deus utiliza algo que não era da sua vontade para realizar o seu propósito, como, por exemplo, a história de José, né? José foi vendido para o Egito, coisa que Deus não gostaria que acontecesse, mas ele utilizou isso de uma forma a fazer com que
aquilo fosse uma bênção, né? Então, Deus nos criou livres, Ele nos dá liberdade. Muitas pessoas ficam perguntando, Senhor, o Senhor quer que eu case com fulano ou com fulano? O Senhor quer que eu seja engenheiro ou médico, que eu faça isso ou faça aquilo? Isso é a sua liberdade. Né? Quando ele fala com Josué, por exemplo, ele diz, ande por onde você quiser, somente permaneça nos meus mandamentos. Então, que os mandamentos do Senhor possam guiar as nossas decisões, mas que possamos, né, permitir também que o livre-arbítrio nos guie gosto com o nosso talento, nos guardando os mandamentos do Senhor e vivendo em função da sua palavra. Nos guardando os mandamentos do Senhor e vivendo em função da sua palavra. Então eu termino aqui, Senhor, e vivendo em função da sua palavra. Então eu termino aqui a minha participação nesse momento, volto daqui a pouquinho com a lição de sexta-feira e agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio para que possamos estudar aí as entrelinhas e a linha da lição. Daqui a pouquinho estamos juntos novamente. Bom estudo a todos. Valeu, Marcos, obrigado aí, né, pelo seu compromisso, pelo seu carinho também com o canal, sempre conosco e participando de todas as temporadas, e nessa de Gênesis ele não pôde faltar, está aí no novo quadro na linha do rodapé, beleza? Vamos então, pessoal, dar seguimento agora na ponta da linha. Eu vou chamar aqui o Ricardo então vai trazer, ele também tem barba, né, então vou chamar o barbudo aqui, ele vai trazer aqui para nós na ponta da linha de sábado, de domingo, de segunda-feira, e também vai trazer aquela ponte literária com o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então chega aí, Ricardo. Agora é com você, vem cá, continue sendo uma bênção aí para nós. Tá, pessoal, então vamos lá, a promessa. Nós estamos na lição 8, o verso para memorizar, o verso áureo, vamos dizer, a cabeça, né, o verso principal do nosso estudo, do nosso shiur dessa semana, é Bereshit, Gênesis 24, 1. Avraham, no caso Abraão, já era de idade, avançada de idade, era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Logo de cara, para quem não estudou a lição, vai estranhar esse verso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que na lição dessa semana, nós encerramos toda a trajetória de Abraão. Nós vamos dar aqui um salto, nós vamos ver o capítulo 21, 22, 23 e o 24. E na parte de sábado, nós temos ali um esboço, ou seja, nós vemos aqui um resumo, uma resenha, uma sinopse do que vai ser falado. Então, no primeiro parágrafo vai falar o quê? Vai falar sobre... vai começar a citar a história de Sara, que deu à luz a um filho de Abraão em sua velhice. Isso em Bereshit 21, Gênesis 21. E chamou esse bebê de Itsak, que é uma expressão que está ligada ao riso, ao sarro, justamente porque houve complicadores para que Abraão entendesse qual era a sua emuná função. Lembrando, emuná é fé, tá, gente? Mas emuná significa, além de fé, significa verdade, significa fidelidade, significa cargo, significa função. Então, sempre quando eu for falar emuná, fé, no sentido de convicção, crença, então eu vou falar emuná, crença, para facilitar, para eu não ter sempre que ficar explicando o que é a ambiguidade, todos os sentidos possíveis dessa palavra. Então vamos lá. Então Abraão teve dificuldade para entender qual era a sua emuná função. Então ele não sabia que se aquela promessa iria se cumprir no Damasceno, né, no Eliezer o Damasceno, que era mordomo, que da sua casa, que nasceu em sua casa, ou Ismael, o filho da egípcia Agar, ou Sara. E ao longo da história nós fomos vendo que foi tudo sendo esclarecido. Obviamente, esclarecido na interpretação que se dá ao texto judaica e a interpretação que dá ao texto cristão. Hoje eu vou trazer para vocês 3 interpretações do
texto, com relação a quem teria sido levado para este Corban Olá, para esse sacrifício, a amarração, quem teria sido amarrado para o sacrifício do holocausto e depois o cordeirinho, isso com base na visão cristã, judaica e islâmica. Prosseguindo, a história de Abraão estava apenas começando, atingiu seu ápice quando ele leva o filho ao Monte Moriá. Isso que vou trazer para vocês hoje, gente, essas interpretações. E Isaac foi substituído pelo cordeiro, isso em Gênesis 22, o que indica um compromisso de Deus em abençoar as nações por meio do seu descendente. Aqui eu já vou trazer para vocês a questão de um paralelismo, gente. O paralelismo é o seguinte: nós estudamos lá atrás Adão e nós temos lá duas árvores: árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. Depois nós fomos para a história de Noé e depois do dilúvio tem mais uma árvore, que no caso a árvore que deu o suco da uva, que fermentou e virou vinho, e que nós estudamos a questão também, o paralelismo entre estas árvores e o paralelismo da nudez de Noé. Noé se embebedou, ficou nu, e o paralelismo com a nudez de Adão e Eva, que depois do pecado eles se envergonharam, e Adão bebeu e tirou as roupas. Falamos da tradição oral, provavelmente isso um símbolo ligado que Noé achou que ele estaria fazendo uma techuvá, que ali a humanidade regressaria. Nós temos árvore, e agora, gente, eu falei na semana passada que se fala em semente, e que de Abraão essa semente aí estaria se construindo a verdadeira árvore da vida, isso alegoricamente. E nós vamos ver essa construção agora com Isaac, especificamente com Isaac. Nós vamos ver novamente esse paralelo com relação à árvore. Quando nós formos fazer a leitura do hebraico, vai ficar mais nítido isso. Bom, seguindo, gente. O outro ponto é o seguinte, ele vai para o 23 e diz o seguinte: sejam quais forem as profundezas das lições espirituais do relato bíblico, no caso da amarração de Isaac, de Avrão ter levado o seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em sacrifício do holocausto, ele deve ter ficado abalado com relação ao futuro incerto. E nós vemos evidências no texto, que nós vamos ver essas evidências hoje, de que se houvesse necessidade, Abraão efetivamente faria aquilo. Sara morreu após o sacrifício no Monte Moriá, que nós vemos isso lá no 23. Isaac permaneceu solteiro, então Abraão tomou a iniciativa de certificar-se do futuro, certo? Ele arranjou um casamento para Isaac. E aqui nós vemos a função do Damasceno, e a alegoria é o seguinte: a função do Damasceno, Eliezer, ele foi o primeiro apóstolo, ele foi o primeiro enviado. Aqui nós temos a alegoria Isaac, agora sendo uma alegoria do esposo, que na alegoria bíblica, na profecia bíblica, representaria o próprio Cristo, e Rebeca, a esposa, a igreja, e Eliezer, os apóstolos, os enviados, aqueles que fazem justamente o vínculo, a aproximação de Cristo com a igreja, do esposo com a esposa, que aqui simbolicamente são representados por Isaac e Rebeca, e os apóstolos, os chalias, os enviados que pregam o evangelho na pessoa de Eliezer, que daria à luz a 2 filhos. No caso, esses 2 filhos seriam Jacó e Esaú, que nós vamos estudar semana que vem. E Abraão se casa com Quetura, que lhe daria muitos filhos. Aí, Gênesis 25. Nessa semana seguiremos Abraão até o fim da vida, do capítulo 22 até o capítulo 25. Agora nós vamos dar uma lida, gente. Monte Moriá.
e nós vamos lá, nós vamos começar em Bereshit, Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E Abraão respondeu: Eis-me aqui. E a expressão é Reneni, que é uma expressão que pode significar eis, pode significar eis que, e pode significar eis aqui. Ou seja, um pronto atendimento a este pedido. Vamos lá, gente, versículo 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Itsaque, a quem amas, e vai-te ao monte Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sob as montanhas que eu te direi. Primeira coisa, gente, na ponta da linha do nosso manualzinho aqui, a expressão hebraica que nós encontramos logo no versículo 1. Essa aqui, tentou ou testou a Deus, ela é essa expressão Nisal. Essa expressão hebraica que foi traduzida por teste, ela abrangeria duas ideias. Uma ideia de juízo, que poderia ser um juízo condenatório, um juízo que poderia trazer uma conotação pejorativa, ou também uma ideia de absolvição, uma ideia também de graça, essa questão deste julgamento. Esta é a primeira coisa. Vamos lá, vamos seguir o verso, gente. Toma agora o teu único filho Isaque, a quem amarás. E aqui nós vamos ter que fazer um adendo para fazer aquilo que eu falei para você das 3 visões, gente. Primeira coisa, quem seria esse filho no qual o Eterno ele pediu para que fosse oferecido em sacrifício? E por incrível que pareça, gente, nós temos visões bem diferentes. Por mais que vocês leiam a Bíblia, mas está escrito aqui Isaac. Mas vamos lá, eu vou trazer primeiro a visão islâmica, porque a visão cristã e a visão judaica é bem mais fácil de você, da maioria das pessoas que estão assistindo assimilar, já sabem de muito tempo. Visão islâmica é o seguinte, gente, a visão islâmica é que quem foi oferecido em sacrifício é Ismael. Ismael que teria sido, inclusive no Corão não é dito o nome do jovem, o Ben, do menino, do filho que foi levado para o sacrifício. Não é trazido esse nome no Corão, mas a tradição islâmica é que traz esse relato que seria Ismael e mais, que o texto teria sido adulterado e colocado a palavra Isaac, que os judeus teriam adulterado o texto original para que Isaac, o nome de Isaac aparecesse. Então essas traduções que a gente tem, segundo para a tradição islâmica, eles dizem isso. Então eu trouxe um trecho, eu trouxe aqui um trecho retirado do Alcorão. A respeito do Alcorão, nós temos lá, Ibn Kathir também defende que o filho mencionado nas Escrituras era de fato Ismael. Abre aspas. Além disso, o livro de Deus é uma testemunha e aponta para o fato de que é Ismael, porque a boa nova dizia que o filho era paciente e que ele seria sacrificado. Só depois ele disse: nós demos a ele as boas novas de Isaque, um profeta, um dos justos. E quando os anjos trouxeram as boas novas, Isaque e Abraão, eles disseram: não temais. E deram-lhe boas novas um filho dotado de conhecimento. E o Altíssimo disse: nós
daremos a ela, Sara, boas novas de Isaac, e depois dele, de Jacó. Significando que durante a vida de Abraão e Sara, Isaac gerará um filho que ele chamará Jacó, implicando que Isaac terá um primogênio. Já explicamos porque é possível que Isaac seja sacrificado. Não é possível que Isaac seja sacrificado ainda criança, ou seja, porque Deus prometeu a eles, Abraão e Sara, que eles teriam um primogênito. Por outro lado, Ismael foi descrito como tolerante a eles, se encaixava na descrição. Vocês entenderam aqui o que foi lido? Segundo esse pensamento, eles falam o seguinte: bom, se o texto diz que foi feita uma promessa de que Isaac teria um primogênito, se foi feita essa promessa a Abraão e Isaac, como que Deus teria então requerido de Abraão? Esse é o raciocínio deles. Então eles falam que não faz sentido, que se leva a crer que foi introduzido o nome Isaac ali. Entenderam? Esse é o pensamento, um dos pensamentos. Um outro comentário que eu trouxe para vocês. Versículo 101 da Sura 37 do Alcorão. Exegeta Ibn Kathir. Lembra que no livro de Gênesis, no capítulo 22, Deus se referirá ao profeta amordaçado como filho único. Em outras versões, como primogênito. Ambas as condições só poderiam ser aplicadas a Ismael, pois Isaac era filho mais novo e nunca pôde ser enquadrado em uma dessas características. Ocorre que tem quem faz o contra-argumento. Não, o primogênito necessariamente não é o mais velho, e sim o principal. Essa expressão primogenitura, daí os judeus fazem o contraponto, né? Abre aspas. E, neste local, inseriram falsamente o nome Isaac contra o texto de sua própria escritura. A razão pela qual eles, no caso os judeus, inseriram Isaac é que Isaac, é o pai deles, enquanto Ismael é o pai dos árabes. Eles adicionaram Isaac por inveja e afastaram o filho único, dizendo que Ismael e sua mãe já estavam em Meca. Esta é uma mera explicação rebuscada, já que nunca dizemos filho único, exceto para uma pessoa que não tem apenas um filho. Além disso, o primogênito tem um lugar especial no coração do seu pai. Isso não é dado aos filhos seguintes à ordem de sacrificar, e portanto foi um teste maior. Então, querendo dizer aqui que Abraão, como teve Ismael primeiro, e provavelmente teria sido o filho que mais ele amava, então por isso a questão do primogênito, já contra-argumentando aquele outro argumento de que primogênito necessariamente não é o primeiro, mas sim uma questão de primazia, de principal, querendo dizer que mesmo assim Ismael seria o primogênito. Agora eu vou trazer o pior é o seguinte, gente, existe obviamente que a visão dominante dentro do judaísmo é que era Isaac, tá? Então tradição oral também, mas existem uns poucos comentários judaicos que corroboram com essa interpretação muçulmana. E eu trouxe para vocês um trecho retirado da enciclopédia judaica, ao que ao longo da história alguns judeus concordaram com os muçulmanos, que o profeta que deveria ser sacrificado por Abraão era de fato Ismael. Abre aspas. No conto da amarração, Shurá 34, 99, 110, Muhammad identificou o filho que deveria ser sacrificado como Ismael. E, de fato, a opinião dos tradicionalistas também estava dividida sobre esse assunto. É relatado que um renomado tradicionalista de origem judaica, da tribo de Quraizá, e outro estudioso judeu que se converteu ao Islã, disseram ao califa Omar ibn Abd al-Aziz que judeus estavam bem informados de que Ismael era quem estava amarrado, mas que eles esconderam isso por ciúme. Enciclopédia Judaica, volume 9. Enciclopédia Judaica de Jerusalém, pp. 88. Também é mencionado na enciclopédia histórica de um ex-judeu que se converteu ao Islã, que também reafirmou que Ismael realmente era o profeta mencionado nas escrituras judaicas. É relatado por Ibn Ishaq. Muhammad ibn Isaac narrou que Omar ibn Abd al-Aziz foi
foi até um homem que tinha sido um judeu. Então se converteu ao Islã e mostrou os sinais do verdadeiro Islã, antes de sua conversão. Ele era um dos estudiosos, e isto ali, ele era um estudioso judeu. Então perguntou-lhe, qual filho Abraão foi sacrificado? Ele respondeu, Ismael, por Deus, o comandante dos crentes. Os judeus sabem disso, mas eles invejaram vocês, os árabes. O comentário cristão, gente, inclusive no começo da igreja, eu trouxe aqui para vocês. Um dos pais da igreja primitiva, Milito de Sardes, observou o paralelo entre Isaac e Cristo. Então, além dessa, vamos lá, visão tradicional judaica, Isaac. Uma minoria pequeníssima, e que obviamente convertida ao Islã, bem suspeito, mas dizem Ismael. Visão da tradição oral islâmica. Foi Ismael. No Alcorão está escrito o nome de Ismael? Não. No Alcorão não está escrito o nome de Israel. Visão cristã, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, que Isaac que foi sacrificado. E mais, aí o detalhe que difere o cristianismo tanto do pensamento judaico como do pensamento muçulmano. Que fala o seguinte, que faz um paralelo entre Isaac e Cristo. Nós temos lá Milito de Sardes que observou os paralelos entre Isaac, mas enfatizou que, embora Cristo realmente tenha sofrido e morrido, Isaac foi libertado de suas amarras. Irineu, Tertuliano, Clemente e Orígenes também citaram os paralelos Isaac-Cristo. Tertuliano viu a lenha que Isaac carregava em suas costas como uma figura da cruz e enfatizou o alto sacrifício de Cristo. Abre aspas. Isaac, sendo conduzido por seu pai para ser vítima e carregando a lenha, nesse momento era uma figura da morte de Cristo, submetendo-se ao Pai com uma última e carregando a lenha, o fogo, de sua própria paixão. Então vamos continuar aqui, gente, vamos continuar lendo então o texto, vamos continuar lendo, vamos lá, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaac. Quem seriam esses dois? Tradição judaica, a tradição oral diz que esses dois moços aqui seriam Eliezer e Ismael. Então nós temos isso também, ou seja, que eles estavam lá. Vamos lá. Então levou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo dois moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha. E aqui aquele paralelo que eu disse com Noé e com Adão. Porque a expressão hebraica que é utilizada aqui, atsei olá, seria a lenha para o holocausto. Essa expressão atsei, ela significa, a raiz é etz, que seria madeira ou árvore. Então nós identificamos novamente aqui a palavra etz. Nós temos lá para a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos lá para a árvore da vida, nós temos lá para Adão, para aquela árvore que dava o fruto da vinha, do qual se bebedor, e nós temos novamente aqui esta etz, novamente aqui, a árvore que aponta para Cristo como árvore da vida, nesta interpretação cristã. Vamos lá. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu um lugar de longe. Um outro detalhe, gente. Aqui na tradição oral judaica, duas visões diferentes, duas interpretações diferentes. A primeira interpretação, que tudo isso que a gente está lendo aqui realmente aconteceu, é literal. Outra, que tudo isso que está acontecendo aqui é uma visão profética, que não aconteceu de fato. Ela não aconteceu porque nós temos, então, Maimônides, que fala isso, e nós temos Urashi, que fala o oposto. Vamos lá. E disse Abraão a seus moços, que segundo a tradição aqui,
seria Isaac, Eliezer e Ismael. Mas aqui no texto mesmo, na Torá escrita, só diz que é Isaac e outros 2 moços. E tomou Abraão a linha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. Ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Qual que é o detalhe aqui desse versículo, gente? Aqui nós encontramos evidências que mesmo Abraão, amando muito o seu filho, Isaac, ele tomou providências para que se ele chegasse lá, mas veja o seguinte, gente, Abraão tomou a lenha do holocausto. Ele não podia ir lá e cortar algum tipo de lenha lá? Não, ele tomou providências para que ele não tivesse desculpa. Tipo assim, eu vou lá, depois eu dou uma desculpa para Deus, eu falo que, não, eu não achei lenha. Inclusive a lenha tinha que ser uma lenha adequada. Então ele já fez todos os preparativos como se fosse sacrificar mesmo. Mesmo que talvez, e aí no ramo das especulações, e acredito tenha algum comentário, alguns comentaristas cristãos falam que trazem esse tipo de interpretação, de que lá no fundo, como ele conhecia o Criador, ele conhecia o Deus, o seu Deus, ele sabia que aquilo era incompatível, talvez que pudesse acontecer alguma coisa que ele matasse seu filho e o poder do Eterno ressuscitasse logo em seguida. Aí entramos no campo da especulação. O importante para a gente são as alegorias. O importante para a gente é que, para o comentário, para o cristão, e nós como cristãos, nós olhamos isso e nós enxergamos o paralelo com Cristo. E o paralelo com Cristo é o seguinte, até agora, gente, tudo, nós vamos lá, Adão, eles acharam que Caim é que era o Messias, e nem da linhagem dele viria o Messias, viria da linhagem de Sete. No caso Eva, né? Nós estudamos lá atrás no comecinho. Aí Noé, depois do dilúvio, ele tentou ali encontrar uma techuvá meio torta ali na árvore. Então nós sempre vemos ali e se embebedou, expôs suas vergonhas, veio a maldição de um de seus filhos. Nós sempre vemos ali as falhas, aquela tentativa e erro, o Eterno tentando com o homem e o homem falhando. E todas estas falhas apontam para o êxito no ministério de Cristo. Então aqui não é propriamente uma falha de caráter, mas é que não é Isaac. Não é Isaac. Então quando se coloca o cordeirinho, está se apontando aqui na interpretação cristã, eu já vou até dizendo, está se apontando que, não, é da linhagem de Isaac, mas a semente na qual vai brotar essa árvore é Jesus, Yeshua, Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Para o judaísmo, isso daqui aponta uma outra coisa. A interpretação judaica não, que é o meu povo. Para o islamismo, por isso que eles tentam colocar Ismael, não, é o meu povo. Então eles estão ali lutando, buscando uma bênção territorial. Uma bênção territorial. Lembrando, gente, que Jerusalém, no finalzinho, Jerusalém, esse Ain no final é um plural dual. Por que eles falam em Jerusalém, esse plural dual? Porque eles entendem que tem uma Jerusalém aqui na terra e tem uma Jerusalém superior, uma Jerusalém celestial. E que na era messiânica essas duas Jerusaléns elas iriam se fundir. Isso também é tradição oral judaica. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque eles entendem que eles, enquanto povo, têm direito àquele território e que na era messiânica, quando o Messias vier na primeira vinda, eles ainda estão aguardando a primeira vinda, diferente do cristianismo, que fala de uma segunda vinda. Na era messiânica, essas duas Jerusaléns, elas iriam se fundar, mas eles lutam por um Estado. Eles não entendem que judaísmo é religião. Para eles, judaísmo não é religião.
Vamos seguir. E quando eles olham isso daqui, eles entendem isso aqui como uma bênção territorial para o povo. Eles enquanto da linhagem de Abraão, porque a bênção de Abraão, para eles, é apenas essa questão territorial. Eles não têm intenção nenhuma de proselitismo, de evangelização. Isso é algo do cristianismo. Bom, gente, então agora vamos aqui buscar algumas coisas na ponta da linha, né? Eu já falei a questão do teste. Aqui nós temos aqui afinal, que é fé senão confiar no que não vemos e não entendemos? A emuná função, gente, independente, desde o começo, não é à toa que ele é o pai da fé. Desde o começo, Abraão não entendia direito qual era a sua emuná função. A emuná função para a qual ele foi chamado, a fé função para a qual ele foi chamado, ele não entendia. E por último, a última dúvida com relação à sua emuná função, mas mesmo assim ele vai desempenhando a sua emuná função, mesmo na dúvida. E daí a última é, mas espera aí, como que agora essa profecia vai se cumprir, sendo que eu vou ter que matar o menino da promessa? É ele que é a minha semente. Mas independente disso, ele vai lá e cumpre. Daí na ponta da linha, gente, fé bíblica não é tanto sobre nossa capacidade de dar a Deus e se sacrificar por Ele, embora isso tenha um papel, sem dúvida. Mas é mais sobre a capacidade de confiar nele e receber graça ao mesmo tempo. Oferecer a Deus o melhor de si mesmo. Abraão deve ter compreendido a graça. Não são as nossas obras para Deus que nos salvam, mas a obra de Deus por nós. Nós vamos lembrar, gente, que nós estudamos que lá atrás, semana passada, e nós vemos que a raiz daquele criou lá é emuná. E emuná, como nós dizemos, é sempre fé atuante. E Abraão teve justiça, tzedakar, imputada em razão da sua emuná. Então, a emuná no Mashiach seria um requisito para ter tzedakar imputada. E aí eu vou te dizer uma coisa, gente. Vocês podem até não concordar, fiquem à vontade de não concordar, mas acredito eu que muitos ateus, às vezes seculares, podem ser utilizados pelo Espírito Santo. Gente, por vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quando eu vejo uma pessoa que se diz ateu, que se diz agnóstico, mas é uma pessoa que pratica tzedakar, que pratica a caridade de forma infinitamente bela, desinteressada, com a intenção de ajudar o próximo, ajudar o necessitado, eu vejo a obra do Espírito Santo, gente. Não é possível que um outro Espírito, que não o Espírito Santo, que esteja nessa pessoa, mas por razões que a gente às vezes desconhece, em relação à psique, coisa que só Deus é que está na mente dessa pessoa, Deus trabalha nela de outra maneira. Esse convencimento, não, eu acredito no Deus pessoal, sim. Gente, isto é menor, eu penso. A pessoa que recebe um chamado do Eterno, desempenha uma função nesse mundo de tzedakah, de caridade, de justiça, de amor ao próximo, amor desinteressado, amor abnegado. É triste, gente. Às vezes nós vemos pessoas que não estão relacionadas com a igreja, praticando essas coisas lindas e maravilhosas, e nós não vemos o cristão. Bom, gente, então é isso, opinião. Quem tiver opinião diferente, fica à vontade. Vamos lá. Deus proverá. Lição de segunda. E aqui nós vemos aqui o próximo. Deus proverá. Os próximos versículos. E disse Abraão:
Deus proverá. E aqui na ponta da linha, gente, esta expressão que nós encontramos aqui, vai, Omer Avraham, Elohim, Echelo, Haset Leolam, Beni, Vaelechu, Shenechen e Ehudav. E na ponta da linha aqui, essa expressão pode ser Deus proverá ou Deus proverá a si mesmo. Essa expressão, Irielo, ela pode significar isso, que virá do próprio Eterno, virá dele próprio ou ele próprio, entende? E aqui, isto é uma leitura cristã, isso não é uma leitura propriamente judaica, mesmo que existam alguns segmentos que associem isso ao Mashiach, mas obviamente não a Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias efetivamente da religião cristã. Então vamos lá, vamos seguir, gente. Aí nós temos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, e imolou seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis aqui, de novo a expressão, Reneni. Então disse, não estenda sua mão sobre o moço, e não lhe faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Lembra lá o comentário do Islã, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o cordeiro detrás dele, travado com suas pontas ou com os seus chifres, no mato, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto em seu lugar ao filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar de Yahué Jireh, ou seja, Deus proverá. E como de fato Deus proveu. Então tá bom, gente. Aqui nós temos, para encerrar essa lição, o último comentário. No Monte Moriá, muito além da cruz, o carneiro sacrificial, preso por seus chifres entre os arbustos, Gênesis 22:13, apontava diretamente para Jesus, ou seja, não vai ser esse sacrifício. Esse sacrifício de Isaac, ele não é apto para expiação de pecados. Aí, o cordeiro que também aponta para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa história, gente, várias coisas apontam. Olha, Cristo pode ser visto numa alegoria, num estilo de comunicação mais facilitado. Ele pode ser encontrado aí com alguns elementos da história que nós vemos em Isaac, e que apontam para o ministério de Cristo, nós vemos ali em Isaac. O madeiro que estava sobre as costas dele, nós também, ele é a árvore da vida. O cordeiro também, que foi substituto, também aponta. Então nós vamos lendo a Torá e vários elementos ali sempre apontando para o Mashiach. Acredito que quando o apóstolo Paulo foi fazer aquela sua reflexão, que ele ficou todo aquele tempo na Arábia refletindo, gente, ele foi vendo a Torá e foi buscando todos esses pontos, todos esses elementos foram sendo trazidos a ele. Por último, eu vou trazer o comentário agora de... o Lúcio teve que explicar de novo, nós já estamos no vídeo 8, né? O Lúcio teve que explicar de novo o porquê que nós estamos falando. Comentarista, teólogo adventista, está lá no começo do vídeo, não vou continuar, vamos lá, abre aspas, Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 122, abre aspas, foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Ou seja, aqui
Nós percebemos esse comentário cristão, dessa teóloga adventista, profetiza para eles, não tem problema nenhum utilizar esse tipo de termo, e ela constrói esse paralelo entre Abraão e Deus o Pai, que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vamos lá, vamos para a nossa entrelinha. Bom, gente, o livro de hoje é o livro de Dom Casmurro, Machado de Assis, 1899. Todo mundo já deve ter lido esse livro na escola, assistido vídeo, assistido filme, e todo mundo pensa assim, ei, Capitu traiu ou não traiu? Mas isso é muito rasteiro, sabe, gente? Por quê? O livro foi escrito de forma ambígua. Ele foi escrito para que... Por quê? Ele foi narrado em primeira pessoa. Então, é a visão do Bentinho. É ele narrando, é a visão dele das coisas. Então, a gente não tem como saber a visão da história da Capitu, a gente não tem como saber a visão da história do amigo, do melhor amigo, no caso que é o Escobar, então a gente não tem. O livro foi escrito justamente para, não é para mostrar se ela traiu, é para mostrar algo da Capitu, mas é para mostrar algo do leitor. Ele faz uma crítica a uma sociedade patriarcal, machista, coisa e tal, e quem lê e faz a sua interpretação mostra algo de si. É um livro que foi escrito de forma... Mas o que tudo isso tem a ver com Abraão e ele ofereceu o filho como sacrifício? Gente, o enredo, a questão da história. Eu já vou direto ao ponto, já falando. Lá no finalzinho da história, o nosso aqui, o Dom Casmurro, o teimoso, no começo do livro a gente vê que esse Casmurro, ele fala, não procure no dicionário não, confia em mim, isso daqui significa turrão, significa ranzinza, coisa e tal, mas não, mas é mais coisa, é ranzinza, teimoso, turrão, mal-humorado, avarento, várias coisas isso daqui, e ele acrescentou o dom para dar uma coisa assim, de elite, então algo elitizado. Mas beleza, então ali já mostra algo da personalidade dele, é um Abraão às avessas, aqui já é o primeiro link, é um Abraão às avessas. E lá no final do livro, e é o link que eu trago com o sacrifício, ele chega para o seu filho, e primeiro, ele em todas as suas desconfianças, ele pensa em tirar a sua própria vida tomando um café, cafezinho, café envenenado. E quando ele vê o filho dele, ele pensa em oferecer o café envenenado para o filho dele. Esse é o link. Ele iria sacrificar o filho dele. É um sacrifício às avessas, todo torto. Então vamos ao enredo, vamos à história. Primeiro, a história começa ele já velho e ele explicando o porquê do Dom Casmurro, uma pessoa amargurada, uma pessoa ranzinza. E ele começa a história. Ele conheceu a Capitu pequenininha, começa a história da vida dele, que a mãe dele fez uma promessa que o filho dela, que ela iria encaminhar alguém de sua casa para ser padre, né, e ele teria que ir para estudar com os padres. E ele conhece Capitu, se apaixona, fala que ela tem olhos de ressaca, né? E ele se apaixona porque a ressaca atrai, como se a ressaca atraísse, o mar puxasse, né? E ele se apaixona logo de cara, ele vai para o colégio. O interessante é que tudo ele vê a Capitu. Inclusive no amigo dele ele enxerga ali uma versão masculina da Capitu. E ele é muito atormentado nesse colégio por informações de que ela estaria bem lá, indo para festas, e o ciúme dele começa ali. Toda vez que ele volta, ele vê lá bem, o ciúme dele só aumenta. Aí ele fala com o amigo dele que ele precisa dar um jeito, ele e Capitu bolam lá uma história. Não, vai fazer direito, então. Vá lá, estude, mas faça direito. Ela é de família pobre. Tem esse detalhe também, isso aumenta um pouco, é um elemento para ele achar que ela estaria fazendo alguma coisa errada. E o amigo dele, o Escobar, fala que também não quer mais ficar num convento. E daí ele encontra uma saída. Não, a sua mãe falou que ela ia encaminhar alguém para o convento. Pega um escravo e encaminha para o convento e vira um padre e ela cumpre a promessa dela. E você pode sair daqui e pode fazer a faculdade de Direito. E assim eles fazem. E ele volta, se casa com Capitu. O Escobar, que também ele se casa com uma amiga da Capitu, e o ciúme, as visitas começam a aumentar, e ela tem um filho, eles têm dificuldade para ter filho, ele desconfia que esse filho não é filho dele, que é filho da Capitu com o Escobar. E ele nunca vai saber se de fato isso ou não, mas o menino que tem mania de imitar a todos, aí quando ele imita
O Escobar deu, olha, é a cara do Escobar, é claro que ela me traiu. E ele convive com essa dúvida. E a tristeza dele aumenta quando o amigo dele, o melhor amigo dele, que ele amava, esse amigo dele morre. E no dia do velório, só aumenta o ciúme dele a reação da esposa dele, com os olhos, aqueles olhos de maré, ela triste, tão quanto com a esposa. Então eles viajam para a Europa, o Escobar morre afogado, né? Eles viajam para a Europa, ele deixa a esposa e o filho lá, e primeiramente a esposa dele morre lá na Europa. Ele visita o filho, coisa e tal, mas em um outro momento, depois o filho dele morre e ele fica vivo. Então os filhos morrem. Então nós temos uma história completamente invertida aqui, gente. Um homem amargurado, um homem que sozinho, que estragou a sua vida, que de certa forma expulsou as pessoas que ele amava da sua vida. A história de Abraão, gente, é totalmente o inverso. É uma história de amor. O Eterno, ele não exigiu o sacrifício de ninguém, ele não exigiu, assim como o Bentinho exigia demais, ele era um amor ciumento, mas no sentido egoístico. Esse Deus ciumento é um Deus que provê. É um Deus que dá, não é um Deus que exige. Aquilo que ele nos faz um chamado para imunar a função. Então existe uma certa sinergia. Um chamado para a fé, um chamado para imunar a função. Mas ele provê aquilo que nós não conseguimos. É aquele marido que o apóstolo Paulo fala que é um marido diferente. O nosso Dom Casmurro aqui, naquela alegoria do apóstolo Paulo, gente, seria aquele primeiro marido da esposa, sabe? Aquele marido que só exige, que só cobra, o marido avarento, que só desconfia, que só aponta os defeitos, que era no caso a lei. E que no caso a esposa precisa morrer, assim como o Capitu morreu, para ela se libertar deste primeiro marido. Então, este é o link dessa semana, que nós possamos buscar atender esse chamado, desta emunar função e trabalhar, evangelizar para esse Deus que ama esta igreja. Agora com o Alexandre. Olá, pessoal que nos acompanha no canal Entre Linhas, minha saudação a todos, a todas vocês. Vamos dar continuidade aqui para mais um estudo da nossa lição. Estamos estudando já o livro de Gênesis, estamos na 8ª semana, e o título da lição dessa 8ª semana é A Promessa. Nós já estudamos a lição de sábado, de domingo, de segunda-feira com o Ricardo. Falamos daquele que é um dos momentos altos da trajetória de Abraão e de Isaac também. O momento do sacrifício no Monte Moriá. E agora a gente vai dar continuidade com a lição de terça-feira. A lição de terça-feira tem por título A Morte de Sara. Se a gente segue a narrativa do livro de Gênesis, esse momento aqui funciona quase como que um anticlímax. Nós temos um clímax que é o momento do sacrifício de Isaac, ou do quase sacrifício de Isaac no Monte Moriá, do qual muito bem falou o Ricardo. E depois nós temos logo na sequência a morte de Sara. A morte de Sara, o autor da lição, ele especula aqui, ela poderia estar ligada de alguma forma a uma preocupação ou uma forte emoção com o contexto do quase sacrifício de Isaac, mas isso não é explícito em momento algum no texto. O que nós temos aqui é que logo depois da morte do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac, né, no Monte Moriá, e acontece a morte de Sara, é o próximo evento. E nós temos aqui uma série de eventos que acontecem em Gênesis 23. Eu gostaria de elencá-los em ordem. Primeiro, Sara morre. Segundo, Abraão pranteia Sara, Abraão chora a morte de Sara. Terceiro, Abraão compra um campo. E por fim, Abraão sepulta a Sara no campo. São 4 itens aqui. Eu não consigo deixar de me solidarizar, de sentir empatia, piedade até de Abraão pela morte de Sara.
Vamos pensar o que era o vínculo de Abraão e Sara, que tinham andado juntos desde a mocidade, que estavam já passados os 100 anos juntos e que agora se veem separados. Que tristeza, né? O casal que tinha vivido tanta coisa junto, que tinha vivido a promessa junto, agora morre. Mas, de certa forma, faz parte da trajetória da vida e faz parte da continuidade da promessa, né? Para que a história continue, para que Isaac cresça e Isaac tenha os seus filhos, é preciso que Abraão e Sara passem, né? Para que chegue o tempo de Isaac, para que chegue depois o tempo de Jacó, é preciso que Abraão passe. Assim como para que Abraão viesse, foi necessário que os anteriores, seja Sem, seja Noé, passassem. Nesse nosso mundo de pecado, a morte humana é uma consequência da passagem do tempo. E quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós percebemos que quanto mais o tempo passava, mais se abreviava a vida humana. Abraão vai falecer com 100 e tantos anos, né? Então, ele vai viver muito mais do que a maioria das pessoas vive hoje. Se a gente for ver a expectativa de vida no Brasil, vai ser inferior um pouco a 80 anos. Dependendo do lugar, vai chegar aí a 80, dependendo da região do Brasil, não chega nem a 70 anos. Quer dizer, nossa expectativa de vida comparada com os patriarcas bíblicos é muito menor. O que eu acho interessante da gente destacar aqui da lição de terça-feira, em especial, é o fato de Abraão ter comprado a sepultura e do quanto isso é relevante. Durante muito tempo, Abraão foi um nômade. Abraão e os seus vagaram sem uma terra de pertencimento. Abraão recebe o convite lá no começo da sua jornada: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão se desloca da região da Mesopotâmia, aonde tempo depois ficaria Babilônia. Acredita-se, né, Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, um pouco mais ao sul, quase na foz do rio Tigre e do rio Eufrates, próximo de onde hoje fica o Kuwait, um pouco ao norte. Abraão sai dessa região, caminha até a região da Palestina, vive um tempo na Palestina, depois caminha até a região do Egito, depois sai do Egito, volta para a região da Palestina. E ele vai peregrinar na Palestina durante a maior parte da sua vida. Quer dizer, Abraão não tinha terra, Abraão era um nômade. Deus havia prometido terra para Abraão, Deus havia prometido descendência para Abraão, Deus havia prometido que Abraão seria pai de nações. A descendência estava assegurada. A descendência, no singular, o descendente que herdaria a promessa, estava assegurado com Isaac. As nações estavam asseguradas com Isaac, com Ismael e com os demais filhos de Quetura, a gente vai ver depois. E agora é o momento de Abraão se tornar proprietário da terra. A terra que Abraão recebe não é uma terra dada pelos povos da região. Embora Abraão tivesse uma boa reputação, embora Abraão fosse respeitado, embora os homens da terra digam para Abraão: como a gente vai te vender um campo por tantas peças de prata? Isso não é nada. O que é um campo assim para o Senhor? Nós não queremos vender. Apesar disso, Abraão insiste em comprar o campo. O campo não é uma doação. O campo pertence a Abraão por direito. E agora, finalmente, aquele homem que viveu como nômade vai fincar estaca, como se diz. Vai baixar a lona da sua barraca e vai permanecer no lugar. Abraão se sedentariza, se fixa num lugar. E é nesse campo que Sara vai ter o seu descanso, que o cadáver de Sara será sepultado por fim. Sara vai ser a primeira do povo de Abraão que vai descansar numa terra de propriedade deles, na região da terra que Deus havia prometido. Assim como, alguns anos depois, o próprio Abraão desceria à sepultura e descansaria com sua falecida esposa. Avançamos agora para a lição de quarta-feira, dia 18 de maio. E a lição de quarta-feira eu acho
de um texto muito bonito, um texto muito legal de se ler. Eu li gostosamente esse texto de Gênesis 24. E imagino que você aí na sua casa, estudando a lição, vai ler gostosamente também o texto de Gênesis 24. Nós temos aqui a situação de uma família que estava enlutada. Sara havia morrido, Abraão estava triste, Isaac estava triste, e agora Isaac, além de triste, é fonte de preocupação para Abraão. Eles viviam no meio dos cananeus. Os cananeus não eram lá a flor que se cheirasse. Era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo com o qual Deus havia orientado que não se unissem em casamento. E agora Abraão tem a preocupação de que Isaac está sozinho. Abraão vê Sara falecer e ele percebe que os seus dias também estão se findando. Abraão sente que dentro em breve ele irá falecer. Ele não quer deixar Isaac sem uma companheira. E mais, ele não quer descansar na sepultura sem saber que Isaac está bem casado, que Isaac casou com alguém legal, mas sobretudo que Isaac casou com alguém que vai fortalecer a sua fé. E aí, Abraão faz o pedido para o seu servo que vá até a terra da sua parentela e encontre uma esposa para Isaac. É muito interessante porque a história do nascimento de Rebeca, ela já estava contada antes ainda. Quando a gente vê o relato da morte de Sara em Gênesis 23, um pouquinho antes, em Gênesis 22, versículo 23, vai falar do nascimento da descendência do irmão de Abraão. E Rebeca seria neta do irmão de Abraão. Seria, portanto, uma espécie de prima em segundo, prima em terceiro grau de Isaac. Naquele tempo, os casamentos eram muito mais próximos, né? Entendemos que a população humana na Terra era menor também. Qual é a promessa que Deus havia feito para Abraão? Da sua descendência viria uma grande nação. Mas, além disso, da sua descendência viria um libertador. Da sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, promessa que havia sido feita a Eva. Da sua descendência, portanto, viria alguém que seria depois o Messias. Isaac, a descendência de Isaac, tinha um compromisso muito grande com o ministério, e por isso a preocupação tão grande de Abraão, além de uma preocupação paternal, uma preocupação espiritual com o herdeiro da aliança, com o herdeiro da promessa. Havia sido prometido também que a descendência de Abraão iria expulsar os cananeus da terra e tomar a terra prometida. Portanto, Isaac não poderia se casar com uma cananeia. Não poderia se casar com alguém do povo que seria posteriormente expulso. Outra coisa muito interessante de Gênesis capítulo 24 que eu destaco são as repetidas avisos que Abraão faz ao servo. Isaac não deve deixar Canaã. Isaac não deve voltar para a Mesopotâmia. Isaac não deve voltar para Ur. Quando o seu servo pergunta, mas escuta, Abraão, e caso a moça não quiser vir? E se não tiver o casamento para o Isaac lá, o que eu faço? Eu levo Isaac de volta para aquela terra? Abraão fala, não faça tal coisa, cuidado. Deus me tirou de lá, Deus trouxe Isaac para cá, e o anjo do Senhor vai ir adiante de ti para providenciar o casamento. Mas em todo caso a moça rejeite, então você vai estar desobrigado, mas não leve o Isaac de volta. Abraão havia entendido uma lição. Abraão havia entendido uma lição quando ele deixou Canaã e desceu para o Egito. Deus não queria ele no Egito, Deus não queria ele na Mesopotâmia. A terra para a qual Deus havia enviado ele era Canaã. E é nessa terra que Abraão será sepultado, que Sara será sepultada, que depois Isaac será sepultado também. Outro aspecto a destacar aqui é a liberdade de Rebeca. Por vários momentos, Rebeca tem a opção de se casar ou não. Num primeiro momento aqui, o servo pergunta, e se a moça não quiser? Eu sequestro, eu roubo ela,
eu levo Isaac para lá? Não, não faça tal coisa. Se a moça não quiser, você está desobrigado. Deus não obriga ninguém a casar com ninguém, gente. E é assustador quando a gente vê pessoas por aí, às vezes bem intencionadas, às vezes no meio dos seus delírios religiosos aí, falar: ah, Deus me escolheu para você, Deus escolheu você para mim, você tem que casar comigo, me foi revelado que fulana tem que casar com ciclano. E o que tem por aí de igreja evangélica, de igreja pentecostal, com o irmãozinho tendo revelação disso, revelação daquilo, que é para casar fulano com ciclano. Calma lá, gente. Ninguém é obrigado a casar com ninguém. Maria foi convidada para ser mãe de Jesus. E Rebeca foi convidada para ser esposa de Isaac. Mas Rebeca teve a opção de rejeitar. Ninguém é obrigado a casar com ninguém. Calma lá. E se casa e o casamento não dá certo, meus queridos, não é porque Deus escolheu errado, não. É porque a gente casou porque a gente quis. A gente precisa parar de jogar culpa e responsabilidade sobre as nossas decisões no lombo de Deus e assumir o peso das nossas escolhas. No caso aqui, nós temos Deus guiando o servo de Abraão, nós temos Deus guiando Rebeca. Existe um encontro maravilhoso aí, porque o servo de Abraão ora: ó Senhor, aquela que vier me dar água e dar água para os camelos, é essa. E aí vem a Rebeca e a gente percebe o caráter de Rebeca, que moça prestativa, que moça generosa, que dá água para esse viajante, que serve os seus camelos. E abastecer camelo com água, gente, uma frota de camelo, uma caravana de camelo, era muito camelo, não foi 2 cambuquinhas de água que a moça tirou do poço, não. E a moça foi prestativa e trabalhou. Isso demonstra o caráter de Rebeca, alguém que trabalhava. E é alguém que demonstra um caráter semelhante ao de Abraão e ao de Ló. Vamos lembrar que Abraão e Ló eram hospitaleiros, receberam anjos, receberam o próprio Deus em sua casa e foram hospitaleiros. Abraão foi hospitaleiro com o Senhor. E aqui Rebeca demonstra que, além de ser da família, além de ser do sangue de Abraão, ela compartilhava a cultura, ela compartilhava o mesmo Deus, ela compartilhava um caráter semelhante. Ela era hospitaleira, assim como Abraão. E não é de graça que Abraão queria alguém dos seus, da sua cultura, para casar com Isaac. Por fim, Rebeca recebe presentes. Rebeca aceita os presentes. Rebeca aceita o convite de casamento. Ela decide acompanhar o servo. E ela decide se casar com Isaac. Isaac não foi obrigado a casar com Rebeca. Rebeca não foi obrigada a casar com Isaac. Embora Deus tenha apresentado um ao outro, embora Deus tenha organizado para que tudo fosse acontecido como aconteceu, ambos tiveram a opção de rejeitar. E Rebeca só se casou e só deu certo porque ela tinha o caráter que Deus queria que ela tivesse, que Abraão ambicionava para sua nora, que Isaac ambicionava para sua esposa. E Isaac manifestou o mesmo caráter posteriormente também. Quer dizer, não é só Deus revelar, não. É o caráter que a pessoa construiu, é o caráter que você construiu, e é a decisão de ficar junto, de acordo com a vontade de Deus. Não dá de pegar esse texto aqui e sair por aí esperando revelação, esperando o Senhor me falar para eu casar com aquela, para eu casar com aquela outra, que fulana case comigo, porque se fulana não casar comigo, está desobedecendo o mandato do Senhor. Vamos tomar cuidado para não colocar o nosso coração e a vontade do nosso coração como se fosse a vontade de Deus. Deus não força os humanos a lhe obedecer. E agora a gente segue para a lição de quinta-feira. E a lição de quinta-feira tem por título Uma Esposa para Abraão. E aí o autor da lição vai falar um pouquinho de Quetura. Nós temos como texto base Gênesis 24, 67
e depois 25, 1 a 8. Existe aqui um questionamento do autor da lição, um questionamento muito interessante, de que Quetura, a concubina de Abraão, aquela que se casou com Abraão depois da morte de Sara, poderia ser Agar, a mesma Agar. Temos como confirmar? Não. Temos como rejeitar essa interpretação? Não também. Pode ser que seja. Fato é que, depois da morte de Sara, Abraão viveu o luto, enviuvou-se, mas depois casou-se novamente. Abraão foi consolado. Viver só é muito triste. Viver em viuvez perpétua é muito triste. Isaac foi consolado com o seu casamento com Rebeca. E Abraão foi consolado com um novo casamento também. E os filhos desse casamento foram bênção do Senhor também. Porém, a promessa especial de descendência, de ministério, recaía sobre Isaac. Isaac recebeu os bens. Isaac recebeu a terra. Isaac recebeu o ministério. Os outros filhos de Abraão vão receber presentes, vão receber riqueza e serão despachados para longe de Isaac. Porque Deus sabia que desses filhos poderiam vir grandes nações. Aqui se cumpre também a promessa de Deus para Abraão. Farei de ti pai de nações, no plural, mais de uma nação. Ismael, os ismaelitas, Isaac e os demais filhos que Abraão teve depois da morte de Sara deram origem a nações. Várias nações. Abraão é, portanto, o pai de nações. E por fim, Abraão descansou. Abraão morreu, Abraão foi sepultado, lembrando a nós que o pai da fé, que um grande homem, que o pai da nação israelense, ou israelita, né? Também morreu, também é mortal. Assim como Abraão, se Cristo não voltar antes, nós passaremos pela morte. Assim como Abraão e depois de Abraão, muitos passaram pela morte. Depois de Abraão, praticamente todos, foram poucos aqueles que não passaram pela morte. Porém, nós temos a mesma esperança de Abraão. Abraão descansa na esperança da ressurreição. Aqueles que morreram depois de Abraão descansam na esperança da ressurreição. E nós, se descansarmos na morte, no sono da morte, antes da volta de Cristo Jesus, também descansaremos na esperança da ressurreição. E uma cena belíssima que eu considero uma cena bonita é quando, depois da morte de Abraão, Isaac e Ismael pranteiam e sepultam o pai. O filho da serva e o filho da promessa. Existe lugar na mesa para os dois. O filho da serva e o filho da promessa. O israelita e o gentil. O filho da serva tem espaço na mesa. O filho da serva tem espaço no luto ao lado do pai. E é possível a gente ver aqui uma reconciliação. É possível a gente ver aqui uma paz entre dois irmãos que não escolheram ser irmãos, mas que pela trajetória da vida, pelas decisões de Abraão, de Sara, foram irmãos. E com os conflitos, com as disputas, com os ciúmes domésticos, estiveram juntos no luto. Essa cena aqui é uma cena triste, mas é uma cena que traz um consolo, que traz um conforto. Se Isaac e Ismael puderam estar juntos no pranto ao luto do pai, quem sabe um dia as nações da terra não possam estar juntas também, não no luto, mas num cântico de vitória diante de Cristo Jesus. Quem sabe chegue um dia em que israelenses e palestinos, judeus e árabes, consigam conviver em paz, sem violência, nas mansões celestiais. É por esse objetivo que Cristo morre, dá o seu sangue, mas ressuscita.
oferece a nós a esperança de salvação e garante para nós a promessa de uma vida superior, em que não haverá mais muitos rebanhos, em que não haverão mais muitas nações, em que todos os descendentes de Abraão, segundo a promessa agora, estarão juntos, vivendo em paz e harmonia, pois haverá um só rebanho e um só pastor. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Obrigado aí, pessoal, pelo compromisso. Com certeza Deus tem abençoado esses dois aí também, no seu dia a dia. Bom, nós não terminamos ainda, estamos aqui, chegando aqui no segundo Marcos, onde o Marcos vai trazer para nós as perguntas para discussão. Então, Marcos, mais uma vez é com você e encerra esse vídeo assim como você começou, com uma oração. Muito bem, chegamos à lição de sexta-feira, aquela lição que traz aqui algumas perguntinhas para que possamos compreender de maneira mais prática a lição. A primeira pergunta diz assim: Abraão se dispôs a sacrificar Isaque. Imagine que tipo de fé esse relato revela. Não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé. O que é tão importante, ou o que é tão surpreendente, mas ao mesmo tempo preocupante nessa história? Bom, Deus requerer algo assim de Abraão nos surpreende, Como eu disse lá no início do vídeo, isso é algo que nos choca sempre que nós lemos essa história. Pelo menos para mim essa história é muito chocante, mas ao mesmo tempo ela é uma história confortante, porque mostra que Deus estava ali ao lado de Abraão todo o tempo, e ele providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaque, assim como também providenciou o Cordeiro de Deus para morrer no nosso lugar. E quando Deus precisou fazer o sacrifício que Abraão foi convidado a fazer, não existia um substituto, não existia um cordeiro, mas mesmo assim ele foi até o final. Isso é muito reconfortante para nós, Mas nós precisamos nos lembrar, que Deus ele continua requerendo de nós os nossos Isaques, os nossos Isaques pessoais, aquilo que nós temos em autoestima, que muitas vezes substitui até mesmo a fé que temos em Deus. Então Deus muitas vezes vai requerer isso de nós e não vai ser fácil, como também não foi para Abraão. Então esteja disposto aí a todo momento a responder com fé aquilo que Deus pede de você. Talvez você já até saiba o que Deus está pedindo, Então não tenha medo de dar um passo de fé, sabendo que Deus está ao seu lado. Pergunta número 2: por que a nossa fé não tem sentido sem o livre-arbítrio? Cite exemplos bíblicos em que, apesar das escolhas erradas do ser humano, a vontade de Deus se cumpriu. Bom, a fé sem livre-arbítrio não faz sentido, já que todos nós seríamos obrigados a fazer, se não existisse o livre-arbítrio. Então Deus nos programaria e nós teríamos que viver aquilo como diz a predestinação. No entanto, a segunda parte da pergunta, que fala sobre as escolhas erradas que muitas vezes fazemos, e Deus acaba no meio da história consertando, como por exemplo a própria história de José que eu citei há pouco. Os irmãos venderam ele para o Egito e depois isso acabou sendo uma bênção. Se os irmãos não fizessem, Deus não teria como abençoar. Não, Deus encontraria outros meios para utilizar José nesse propósito. Então isso nos deixa uma lição também, mesmo que tenhamos cometido muitos erros na nossa vida, ainda somos instrumentos que Deus pode utilizar para salvar a vida de outras pessoas, e salvar também a nossa própria vida, a vida da nossa família. Deus nos abençoe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Santo e bom Pai, aqui estamos nós mais uma vez entregando a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, como sacrifícios vivos. Queremos, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, sermos sacrifícios vivos no teu altar, para que o Senhor nos use com o propósito de salvar outras pessoas, com o propósito de levar o teu nome àqueles que ainda não te conhecem. Nos utiliza, Senhor, e nos transforma na medida que nós necessitamos ser transformados para que possamos servir a tua obra. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Agora sim, terminamos aqui esse banquete entre linhas, né? O vídeo está tudo capitulado para o pessoal aproveitar. Nosso muito obrigado pela sua atenção até aqui, até o fim desse vídeo. Nós sabemos aí que somente uns 20% da nossa audiência chega aqui nessa parte, mas o importante é que você está aqui. Então nos vemos agora na 9ª lição já, pessoal, onde nós vamos estudar agora Jacó, o enganador. Então nos vemos lá, se Deus quiser, fiquem com ele. Tchau, tchau.